Acharam aí? Sim, não? Diz assim o texto: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Eles estão falando de Paulo aqui e repetindo, diz assim: este homem está nos persuadindo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E a gente precisa entender que às vezes a gente vem, né, para o culto, para a nossa reunião, com os nossos esquemas de adoração. E aí às vezes o Senhor nos conduz de maneira diferente. E às vezes a gente não consegue reagir a isso. E as pessoas aqui estavam achando ruim com Paulo, porque eles tinham um padrão de adoração. E Paulo, porque conheceu a Cristo, Paulo, porque esteve com Cristo, e Cristo mudou a vida de Paulo, abriu os olhos de Paulo, e Paulo estava de posse de um evangelho aplicável na vida, e Paulo estava apresentando isso para as pessoas. Eles acharam ruim com Paulo, que Paulo estava tirando eles dos esquemas deles. E o livro de Hebreus fala que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Existem muitas coisas que nós ainda alimentamos, que a manifestação de Cristo e do seu reino já mudou há muito tempo. É aquilo que a gente chama de práticas religiosas, mas que a manifestação de Cristo e do seu reino já mudou. E às vezes a gente não sabe reagir. E a gente acha assim, mas por que adorar assim? Mas por que ficar repetindo isso? E por que aquilo? É assim que o Espírito está nos conduzindo hoje. Eu acho legal, assim, tirando a ironia, né? Quando as pessoas falam dos grupos de música que gostam, fala das programações que gostam, cantam as músicas da playlist dela lá inteira, lá, conhece todas as letras, canta até em inglês, não sabe nem o que está falando, mas canta em inglês. Mas aí chega aqui e não sabe como se manifestar diante de Deus. Eu gosto disso, sabe por quê? Tirando a ironia, tá? Porque aqui você tem que ser quem você é. Porque lá a gente pode mostrar que a gente gosta, mostrar que a gente é descolado, né? Principalmente nossos adolescentes, tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Né? Eu sou descolado, eu conheço a música tal, lançou tal música, agora a música do momento, o hit do momento é esse, e sabe tudo, tá antenadinho. Mas aí quando chega aqui, tem adolescente que nem de pé fica para adorar a Deus, nem abre a boca, não canta uma canção para o Senhor. Aqui nós temos que ser quem nós somos. Ou melhor, aqui você mostra quem você é. Para as pessoas lá, você pode mostrar que você é descolado, mas aqui você tem que mostrar quem você realmente é. E aqui eu só consigo manifestar aquilo que eu cultivei. Se eu não cultivei, eu não tenho para mostrar. E aí eu começo a fazer como essas pessoas aqui. Quer mudar o esquema da adoração. Mas só fica cantando essa música. Mas só tem que ficar repetindo isso que está falando. Mas tem que ficar de pé. Se a gente não fala, vamos ficar de pé, vamos orar, ninguém percebe que o culto já começou. E a gente sempre fala isso, e tem pessoas que ainda estão condicionadas a isso. Entram aqui, se não tem os mesmos esqueminhas, bom dia, Pai do Senhor, vamos ficar de pé, vamos orar. Aí todo mundo entende que o culto começou. Se não tem essa prática, ninguém percebe que o culto já começou. A gente precisa entender que quando a gente se coloca, né, diante daquilo que o Senhor está dizendo, daquilo que o Senhor está fazendo, a gente precisa corresponder a tudo isso. E os nossos esquemas não valem mais, aquilo que a gente acha que não vale mais. Teve um monte de gente aqui que vibrou quando os cultos iam ser de manhã. Tinha gente que brigava, que achava que a gente era carrasco, só fazia culto de noite. Por que não pode mudar o horário do culto? Por que não pode mudar? Agora os cultos são de manhã, tem gente que nunca mais apareceu aqui. Não é verdade? Porque eu adoro culto de manhã, tem que ser de manhã parece que o Espírito Santo está mais animado, aí a gente chega lá, o culto bomba, nunca mais apareceu aqui.
Aí tem gente que fala, mas é porque trabalha, é porque isso, porque aquilo. Tem gente que ficou de férias janeiro inteiro, não deu as caras aqui. Não é? Aqui a gente mostra quem a gente é. Não dá para fazer carinha de selfie igual a gente faz no Facebook, todo mundo pensa que está tudo bonito, está tudo perfeito. Não é? Porque aqui tem que mostrar quem a gente é. Aqui a gente tem que deixar os nossos esquemas e fluir como o Espírito está fluindo. Não é verdade? Senão a gente vai ficar igual essas pessoas aqui, ó. Está querendo mudar nossos esquemas. Está querendo mudar nosso jeito de ser. Está querendo mudar nosso jeito de adorar. Aqui quem comanda, aqui quem conduz é o Espírito Santo. Quando João estava lá e ele viu os anciãos lá adorando, prostrando, colocando as coroas lá e fazendo declarações, aquilo deixou João maravilhado. Mas a continuação do texto diz que João não ficou parado olhando a adoração. João enxergou quem estava no trono. Às vezes a gente fica parado olhando só o ambiente aqui. Quem está tocando é o Wagner, o Glauco está ali, e o outro está ali, e um toca dali, e um chega, e um vai tomar água. E a gente fica só olhando aqui o que está acontecendo aqui na superfície. João levantou os seus olhos e enxergou o trono. Quando a gente vem para adorar, a gente precisa sair desse ambiente raso, do que a gente enxerga, do que é palpável, do que é visível, e olhar os nossos olhos e enxergar aquele que está diante do trono. Aí a gente vai conseguir se mover como o Espírito está nos conduzindo a nos mover. Quando eu não consigo me mover, é porque eu só estou no nível aqui, só consigo enxergar o nível aqui terreno de esquema de adoração. Tem que ter música, não tem música, eu já fico esquisito. Se eu não conheço a letra da música, aí piorou ainda, que daí eu fico parado só olhando o ventilador rodar. Precisamos deixar nossos esquemas. Precisamos deixar nossos esquemas. Porque já mudou a lei, já mudou o sacerdócio. Não existe um esquema pronto de adoração. Tem gente que vai nos ajuntamentos que tem na cidade, e é conferência, e é isso, é aquilo, e é culto em outra igreja, e ai que culto da hora, ai estava muito bom, estava não sei o quê. Aí chega aqui, esse é você. Esse sou eu. Não adianta lá estar bombando, se aqui eu não bombo, esse sou eu. E aí não adianta a gente querer achar que é o ambiente, que é a música, que é isso, que é aquilo. É aquilo que eu não cultivo. Eu só manifesto aquilo que eu cultivo. Se eu não cultivei a presença de Deus, se eu não cultivei tempo com Deus, se eu não valorizei tempo com Deus, eu não tenho mesmo que manifestar aqui. Tem gente que tem 300 músicas, né, que não adora a Deus na playlist lá, e 2 que adora a Deus. Só conhece aquelas 2. Aí se no culto não canta aquelas 2, ele não sabe o que faz, cruza os braços, fica olhando para as paredes. Às vezes a gente está aqui adorando, tem até que fechar o olho, porque você vê cada coisa e você peca. Às vezes está lá com o olho fechado, nossa, que espiritual, adora com o olho fechado. Às vezes está fechando o olho para não enxergar aqui a superfície, porque às vezes você peca. Você vê gente no celular, você vê gente conversando, você vê gente dormindo, você vê gente bocejando, você vê de tudo. E João não olhou para nada daquilo. Ele estava com os olhos fixos naquele que estava sentado no trono. Se eu vim para adorar, eu preciso estar aqui para adorar. Se eu não estou conseguindo adorar, o mínimo que eu posso fazer é chegar em alguém e falar, ora comigo, porque eu não estou conseguindo. Ora, fica aqui do meu lado aqui, porque daí eu, mas eu não quero me distrair, eu não quero... É o mínimo. Porque a gente não pode se confundir na nossa motivação de ter vindo para este lugar. Você não precisa bater cartão aqui, você não precisa mostrar que você veio, você não tem obrigação de estar aqui. Você vem aqui porque você tem um propósito. E isso precisa ser importante para você. É muito bom para nós quando você está aqui. É muito importante para nós quando você está aqui. Mas primeiro tem que ser importante para você. Tem que ter sentido para você. Tem que valer a pena para você.
Está com medo que eu vou te entregar para o Dario quando o Dario chegar, falar, fulano não foi, fulano não foi, fulano não foi? Isso tem que ter sentido para você. Isso tem que ter sentido para mim. Que não nós aqui, mas que a vida do Cristo em você venha te persuadir a não andar conforme os seus padrões, mas segundo o padrão do Senhor. Como Paulo estava aqui mostrando para eles, já era a lei. O Cristo já veio e já cumpriu toda a lei. Agora é um novo tempo, é uma nova dimensão de adoração. É uma nova maneira de se mover, é uma nova maneira de caminhar, é uma nova maneira de enxergar as coisas que a lei mostrava. Que a vida do Cristo dentro de você te faça enxergar isso. Que você não fique presa a pessoas, que você não fique presa a lugares. Mas que você seja movido e conduzido única e exclusivamente pelo Espírito de Deus. Aí sim vai fazer sentido quando você estiver aqui. Aí assim vai fazer sentido quando nós nos ajuntarmos aqui. Aí sim vai fazer sentido quando você chegar aqui nesse lugar e você ver que outras pessoas também estão aqui. De alguma forma o Espírito vai te mover. Por que que o Senhor nos ajuntou aqui nesse lugar? Não foi só porque essas cadeiras precisavam ser preenchidas. A gente já veio de, os mais antigos, de lugares que às vezes tinha 2, 3 pessoas só no culto, as outras cadeiras ficavam tudo vazias. E o culto acontecia do mesmo jeito. Você já deve ter visto aí, que você passa na porta de algumas igrejas, às vezes tem uma pessoa na frente e 2 só sentadas no culto e o resto das cadeiras todas vazias. Nossa motivação não é encher a igreja. Mas a nossa maior alegria é que você esteja cheio quando você está aqui na igreja. Isso é completamente diferente. Amém? Amém? Abra sua Bíblia então agora, em Lucas 19. Os adolescentes, se for ter aula, pode ir. Eu não tenho uma ministração pronta assim, padrão, como a gente está acostumado. Mas eu quero só compartilhar com você um texto nessa manhã. E que o Espírito Santo nos conduza nessa manhã e que a gente entenda o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Nesse dia, nesse lugar, nesse tempo, nesse ajuntamento, por estarmos aqui juntos, por estarmos nesse tempo juntos, o que o Senhor tem conosco, amém? O que o Senhor tem com a sua vida, o que o Senhor tem com a sua casa, e que você que você se coloque vulnerável ao que o Espírito quer dizer, e que você se coloque disposto ao que o Espírito quer dizer. Amém? Lucas 19, verso 28. Diz assim: E depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que estão desamarrando? Digam-lhes: O Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: É porque o Senhor
precisa dele. Amém? Diga assim comigo: o Senhor precisa de mim. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala: o Senhor precisa de você. Amém? O Senhor precisa de nós. Não que o Senhor não seja capaz por Ele mesmo de fazer as coisas, não tenha condição por Ele mesmo de fazer as coisas. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele conta comigo, Ele conta com você, porque isso nos melhora. Amém? Isso nos melhora. Às vezes a gente se acha, né? Deus me escolheu, eu faço isso para Deus, Deus me deu tal ministério, Deus me deu tal dom, Deus me fez isso, Deus me fez aquilo. Mas as coisas que Deus nos dá, ou que Deus nos partilha, é para que a gente seja melhorado. Para que você seja melhorado, para que você seja trabalhado por Deus. Por isso a gente usa a expressão Deus precisa de nós, para nós entendermos, mas não por necessidade. Deus não precisa de nada nem de ninguém, Ele se basta por Ele mesmo. Mas aí Ele nos acolhe, nos inclui nos planos dEle, naquilo que Ele está fazendo. E isso é bônus para nós, porque aí nós somos melhorados. Nós, a cada dia, vamos ficando mais parecidos com Ele. E o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, dentro desse texto, é que eu e você, nós somos esse jumentinho que o Senhor precisa. Amém? Tirando o peso pejorativo, né, que tem nisso, principalmente aqui no Brasil, né, jumento, asno, burro, jegue, né, tudo a mesma coisa, quer dizer o jumentinho. Mas tirando esse peso pejorativo, o Senhor precisa de você. Você é o jumentinho que o Senhor precisa, para que Ele seja introduzido nos lugares específicos nesse tempo. Amém? O texto diz que Jesus iria entrar em Jerusalém. Jesus estava para finalizar o seu ministério, e a conclusão do ministério de Jesus seria quando Ele chegasse em Jerusalém. E antes de chegar em Jerusalém, Ele enviou 2 dos seus discípulos e foi lá, pediu para que eles trouxessem esse jumentinho. Jesus montou nesse jumentinho e Jesus foi introduzido em Jerusalém para cumprir, para finalizar o seu ministério, o seu propósito de estar aqui através desse jumentinho. Jesus precisa de você para ser introduzido em lugares específicos e estratégicos para que o propósito dele se cumpra nesse tempo. Amém? Jesus precisa de você, Jesus precisa de mim. Jesus precisa ser introduzido a lugares que o Cristo ainda não chegou, a lugares que o Cristo ainda não foi introduzido, a lugares que o reino ainda não alcançou. E Ele precisa de mim, e Ele precisa de você, para que Ele e o seu reino sejam introduzidos em lugares específicos. Isso não significa que necessariamente é uma nação, é um ministério específico que o Senhor vai te enviar. São lugares específicos, são lugares simples, são lugares que talvez você nem imaginaria que o Senhor ia te colocar ali naquele lugar, com aquela pessoa, naquele tempo, naquela casa, naquele trabalho, com aquele ciclo de amizade, mas o Senhor quer te introduzir em lugares específicos, o Senhor quer ser introduzido em lugares específicos, mas Ele precisa de você, Ele precisa de mim. Amém? Você é o jumentinho do Senhor. Você é esse jumentinho que o Senhor precisa. Só que uma coisa muito importante que o texto diz, ele fala que esse jumento estava amarrado. E ele precisava ser solto, precisava ser desatado, para que ele servisse o propósito para que o Senhor estava chamando. E é exatamente isso que o Espírito ministrou comigo, e é isso que eu quero compartilhar com você. Nós precisamos ser desatados, desamarrados, soltos, para que nós sirvamos ao propósito para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Há muitos de nós que estamos presos, que estamos amarrados, que estamos atados a situações, a circunstâncias, a lugares, a realidades, e a gente não percebe porque faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso cotidiano. Para um animal, nesse caso aqui, era comum estar ali paradinho, amarrado. Mas o Espírito nos mostra nesse texto que nós precisamos ser desatados, desamarrados, para servir o Senhor naquilo que Ele precisa. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã.
Ele quer nos desamarrar, quer nos desatar, quer nos soltar, quer nos liberar, para que nós sirvamos o propósito do Senhor. Amém? É isso que o Senhor quer nessa manhã. Que nós sejamos livres, que nós sejamos soltos, que nós sejamos desengessados. Há pessoas que estão engessadas em lugares, em situações, em circunstâncias, parados ali, achando que é normal, achando que faz parte da realidade dela. Aquele dia ali foi um diferencial na vida daquele jumento, porque eles chegaram lá, desamarraram o jumentinho, e Jesus ainda falou, eles vão perguntar, por que vocês estão fazendo isso? É só porque o Senhor precisa dele. Talvez você pergunte, mas por que isso? Por que soltar? Por que tocar nesses assuntos? Por que falar dessa realidade? Talvez já tem gente aqui que já está cansado de ouvir falar que a gente precisa sair das nossas cavernas, abandonar nossas cavernas, porque toca em realidades que as pessoas não querem que sejam tocadas. Porque elas acham que é comum, acham que é natural, acham que eu já vivi aqui até assim, o Senhor já sabe da minha condição, então que seja feita a vontade de Deus. Mas a ordem do Senhor para nós nesse tempo é expressa. Nós temos que abandonar as nossas cavernas. Nós temos que ser desatados de situações que nos paralisam. Porque nós precisamos mostrar nossa cara, precisamos tomar nossa posição, precisamos servir o propósito daquilo para que o Senhor nos chamou. E é isso que o Espírito quer fazer conosco nessa manhã. Quer nos desatar, quer nos soltar, quer nos liberar, quer nos desengessar. Talvez você ache assim, mas eu não consigo adorar como precisa adorar, igual a Thelma acabou de falar aí agora, né, que tem que chegar na adoração, eu não consigo. Então você vai ser desatado nessa manhã. Você vai ser solto, você vai ser liberto dos seus esquemas, como é que chama? Como é que chama aquele negócio que põe na cerca assim, para passar o arame farpado? Dos caibros lá, que coloca lá as estacas, né? Que coloca lá para colocar a cerca, onde geralmente amarra os animais. Você vai ser solto dessas situações que te prendem. Principalmente porque parecem situações que são comuns, que faz parte do seu cotidiano, você já está habituado com aquilo. Deus quer te soltar para que você enxergue outra realidade. Eu duvido que aquele jumentinho entrou em Jerusalém de cabecinha baixa, olhando para baixo. Eu duvido. Porque o texto diz que Jesus chegou num lugar geográfico, né? E de lá daquele lugar ele enxergou a cidade. Jesus quer te conduzir para que você enxergue outros lugares, para que você enxergue outras realidades. Só que para isso você precisa sair desse lugar que onde você está engessado, onde você está amarrado. Porque o burro, quando está amarrado lá, pastando, ele fica só olhando para baixo, não é verdade? E às vezes a gente está ali preso naquela realidade ali, só olha para baixo, só olha para o nosso cotidiano ali, para a nossa esfera de alcance ali da nossa visão. Por isso que o Senhor quer nos desprender nessa manhã, para que a gente seja introduzido em outros lugares, para que a gente enxergue outros lugares, para que a gente seja levado a outras dimensões. Amém? Se nós queremos que se estabeleça e que se cumpra o tempo do Senhor, que o Senhor tem declarado para nós que aconteceria em 2017, nós precisamos nos expor a essa verdade da palavra e nos deixar ser desatados pelo Senhor. E nos deixar ser soltos pelo Senhor. E nos deixar ser livres pelo Senhor. E nos deixar ser libertos por aquilo que o Senhor, para viver aquilo que o Senhor conta com a gente, para que a gente faça. E é legal porque a história diz que Jesus entrou montado num jumento. Zacarias já tinha profetizado isso, que assim seria, mas quando Cristo cumpre aquilo e ele chega lá em Jerusalém, ele choca a cidade,
Porque as pessoas estavam esperando um rei glamuroso, um rei cheio de pompas, um rei montado num cavalo alado, né? Todo bonito, todo bem preparado. E Jesus chega montado num jumentinho. E quebra todas as expectativas humanas que as pessoas tinham. Talvez você esteja, né, nessa condição dessas pessoas, desses pensamentos, achando que você não é suficientemente capaz de conduzir aquilo que o Senhor quer. Porque você é inferior, porque você não é aquilo que as pessoas esperam, porque você é o menos indicado para que Jesus seja introduzido em determinados lugares, para cumprir palavras proféticas que já foram liberadas. Mas a palavra nos mostra que com essa atitude de Jesus, Jesus manifestou um atributo do seu caráter, de humildade. Que o rei e seu reino vinham para manifestar a humildade. Não tudo aquilo que as pessoas estavam esperando. E era isso que ia fazer a diferença na vida das pessoas. Existem atributos do caráter de Cristo que só vão ser manifestos para as pessoas quando você se dispor a deixar que Cristo seja introduzido através de você nos lugares, nas situações, nas famílias, nos ciclos de amizade. Só que para isso a gente precisa estar desatado. Para isso a gente precisa estar solto. Para viver uma nova realidade, para manifestar uma nova realidade. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Chorar. Não as crianças, mas quem está ali conduzindo o parto ali. O que eles fazem? Eles cortam o cordão umbilical. Para quê? Para separar a criança agora para uma vida independente, para que ela viva, né, uma vida independente da mãe, porque até então ela estava presa, atada à mãe, mas só que chegou o tempo dela se manifestar. E para que essa criança se manifeste, para que essa criança seja trazida ao mundo, o que precisa acontecer? Precisa ser cortado o cordão umbilical, senão ela vai permanecer atada à mãe. Por isso é necessário, para que se manifeste o tempo da sua manifestação, com algo específico que o Senhor tem com você, com algo específico que o Senhor tem com a sua vida, que você seja desatado, para que você viva essa nova realidade em Deus. Amém? É importante que nós sejamos desatados. É necessário que nós sejamos soltos. É necessário que a gente saia desse ambiente de inércia para que a gente comece a se movimentar em direção àquilo que o Senhor tem e espera de nós. Amém? O texto fala que Jesus montou nesse jumento. Ou seja, você agora precisa caminhar baixo aquilo que o Senhor vai colocar sobre você. Ou aquilo que o Senhor já colocou sobre você. Só que às vezes a gente não caminha, porque ainda estamos atados. Porque ainda estamos presos. Porque ainda estamos condicionados a uma situação que nos deixa paralisados num único lugar. Mas nós precisamos ser desatados. Precisamos ser soltos. Precisamos ser liberados. Precisamos caminhar. Precisamos enxergar novas realidades. Precisamos ser introduzidos em outros ambientes, em outras dimensões. Aquele jumentinho nunca mais foi o mesmo depois que conduziu Jesus. Ele continuou jumento, não mudou, não virou príncipe, não virou cavalo alado, né, igual no Shrek, não virou nada. Continuou jumento. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Porque ele foi solto para servir de instrumento para que o Cristo e o seu reino fossem introduzidos. E é isso que o Senhor quer fazer comigo, e é isso que o Senhor quer fazer com você. Nos desatar, para que nós sirvamos de instrumento para aquilo que Ele quer introduzir nesse tempo. Amém? Você está me entendendo? Eu sei que tem alguns dormindo, mas tem gente me ouvindo. Ainda bem que aqui a gente só grava o áudio, né? Porque se filmasse, ia pegar um monte de gente dormindo. Mas nós precisamos ser desatados
do sono, não só o sono físico. Precisamos ser desatados do nosso comodismo. Precisamos ser desatados dos nossos achismos. Precisamos ser desatados dos nossos medos. Precisamos ser desatados da nossa altivez. Porque às vezes a gente se acha. E isso nos prende, isso nos paralisa. Porque a gente se acha, a gente considera todas as outras coisas menos. E a gente nunca acha que aquilo é para nós, porque eu estou no topo, então aquilo ali não é para mim. Esse tempo de Deus aí, que Deus use outro, porque eu já sei tudo de Deus, já conheço tudo de Deus. Precisamos ser desatados do nosso orgulho. Precisamos ser desatados da nossa irresponsabilidade. Precisamos ser desatados da nossa falta de obediência. Precisamos ser desatados da nossa falta de compromisso. Precisamos ser desatados dessa frase que muitos de nós carregamos, de achar: eu não sei, eu não consigo, eu não aprendo, eu não entendo. Precisamos ser desatados disso. E eu achei muito legal que o texto fala que Jesus mandou 2 pessoas ir lá para desatar. Tem coisa que você não vai conseguir se soltar sozinho. Jesus vai mandar alguém para te ajudar. Se soltar dessa situação, ser desatado dessa situação, dessa condição. Até nisso Jesus é bom, né? Porque a gente acha: mas eu tenho que fazer, eu não consigo, eu não sei. Ele manda ajuda para você. Ele manda ajuda para você. Jesus chamou Lázaro para a vida, e aí quando Lázaro veio, Jesus falou: mas tem que soltar. Não adianta ter vida se estiver amarrado. Jesus falou: solta as ataduras dele, né? Desimpede ele, porque agora ele foi exposto a uma nova realidade. Às vezes a gente pensa que tem vida, e porque tem vida já está bom. Mas às vezes a gente está vivendo atado, andando igual múmia, assim, não chega a lugar nenhum, não alcança nada. Não atinge nada, não influencia em nada, porque está atado, está preso. E o Senhor quer nos soltar, quer nos liberar, porque tem muita coisa que nós podemos viver. Tem muita coisa que nós podemos experimentar, muita coisa que nós podemos influenciar. Tem muita coisa que nós podemos contribuir para acontecer. Só contribuir para acontecer. O jumentinho aqui só contribuiu para acontecer o que já estava escrito que ia acontecer com Jesus. Tem muita coisa nas nossas vidas que precisam acontecer, mas eu preciso que alguém seja solto e contribua para que isso aconteça na minha vida. Tem muita coisa na vida de vocês aqui que para acontecer é necessário que eu seja solta, desprendida, para que eu contribua com o que precisa acontecer na sua vida. Tem muitas coisas relacionadas ao reino de Deus que para elas acontecerem, nós precisamos estar desprendidos para contribuir com aquilo com que o Cristo quer introduzir e quer manifestar sobre a face da terra. Precisamos ser desprendidos. Precisamos ser soltos. Precisamos ser desatados. Precisamos ser desengessados. Precisamos ser desconectados aonde estamos conectados. Porque por estarmos conectados a algumas coisas, aquilo nos prende ali naquilo. Às vezes a gente está igual imã, foi colocado ali e fica ali preso. Se não vier alguém e não tirar, vai ficar ali. Precisamos ser desatados. Precisamos ser desatados. Tem pessoas aqui que precisam ser desatados de si mesmas. Tem gente que é muito presa a ela mesma. Tudo voltado para ela, só o que ela vê, só o que ela enxerga, só o que ela sente, só o que ela percebe.
só o que ela quer, só o que ela busca. Precisamos nos desprender de nós mesmos para estar disponíveis para contribuir com o que o Senhor quer fazer na vida do outro. Precisamos ser desatados. Amém? E eu quero terminar com isso. Você e eu, nós precisamos ser desatados para aquilo que o Senhor quer manifestar nesse tempo. Você e eu precisamos ser desatados para aquilo que o Senhor quer manifestar nesse tempo. E, para isso, a gente precisa entender que nós vamos precisar de ajuda de outras pessoas para que isso aconteça. Nem tudo você vai conseguir sozinho. Você vai precisar de ajuda de outras pessoas. E você precisa, eu preciso estar vulnerável a receber ajuda. Porque tem gente que resiste a receber ajuda. Tem gente que resiste a reconhecer que precisa de ajuda. Tem gente que resiste a reconhecer que aquela pessoa se aproximou para ajudar. Tem gente que acha que está se aproximando para se intrometer na vida, para saber o que está fazendo, para mostrar que é mais. A gente precisa se desatar desses pensamentos e se tornar vulneráveis à ajuda que vai chegar nesse tempo para que a gente seja desatado. Amém? Amém? E eu queria que nós orássemos nessa manhã. Orássemos uns pelos outros. Fizéssemos isso de maneira prática. Eu acredito que nesses dias que nós temos falado de deixar as cavernas, de abandonar as cavernas, eu não sei se nós tivemos tempo de orar uns pelos outros, não sei, nas ações multiplicadoras, se nós tivemos tempo de orar uns pelos outros, mas dentro desse texto, diz que Jesus enviou 2 pessoas para ir lá e soltar aqueles homens. E eu acredito que nessa manhã nós precisamos ser práticos. Talvez uma palavra que eu libere sobre a sua vida, isso vai contribuir para que você seja desatado. Talvez uma palavra que outra pessoa libere, né, sobre a sua vida, vai contribuir para que você seja desatado. E esteja disposto a contribuir com o que o Senhor quer introduzir nesse tempo. Amém? Não sei se o Vitor ou o Adriano quer acrescentar. Bom dia, queridos. Ontem eu ouvi algo e depois eu fui para casa, já era noite já, e aquilo ficou remexendo na minha cabeça. João capítulo 8 conta a história da mulher que foi pega em adultério. E todo mundo conhece a história dela já. E os fariseus, os religiosos daquela época vieram até Jesus para que se cumprisse a lei, para que se estabelecesse a lei. Falaram assim: olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O texto diz que Jesus estava agachado e Jesus estava escrevendo alguma coisa lá no chão. E Jesus falou para eles assim: se a lei diz que ela tem que ser apedrejada, então apedrejem. Só que apedrejem somente aqueles que não tiver pecado. E o texto diz em João 8, capítulo 8, versículo 9, fala que aqueles que ouviram Jesus, um a um, deixaram suas pedras e foram embora. E eu achei muito interessante que tem muito a ver com o que a Thelma está falando aqui, que aqueles homens, eles carregavam pedras. Aquela geração, ela era uma geração que carregava pedras, e pedra é pesado, né? Quem já virou massa aqui? Só os homens. Deve ter mulher que já virou também, né? Já virou? Já, Thelma? Quem já virou massa aqui? Pô, mas ninguém virou massa aqui? O Glauco já virou, o Célio já virou. Você nunca virou? Não? Vitão não sabe o que é isso.
Virar uma massinha de cimento e areia é fácil, né? Não é, Célio? Não é mais fácil? Né? Tem as medidas lá, um carrinho de areia, meio saco de cimento, é fácil, né, Cláudio? Vai virar um concreto. Vira um concreto. Como que é as medidas? Meio a meio, né, Célio? Meio de areia, um carrinho de areia, um carrinho de pedra, vira um concreto, queridos. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos cheios de pedra, carregados, pesados, é difícil de Deus trabalhar na gente. Quando a gente está carregado, a gente não consegue se mover do nosso lugar. Até uma colocou aqui que o jumentinho ele estava amarrado. Nós somos chamados para a liberdade, queridos, mas além da liberdade nós somos chamados para caminhar em leveza de espírito. O apóstolo que escreveu aos Hebreus, ele fala assim que a gente tem que se livrar de todo o peso. E muitas vezes nós estamos carregando pedras. Pedras são nossas tristezas, são nossos traumas, são nossas amarguras, são nossos achômetros, são nossos argumentos. E a única coisa, e isso foi o que me impactou no que eu ouvi ontem, a única coisa que faz com que a gente abandone nossas pedras é ouvir a voz do Filho de Deus. Porque o texto na versão Almeida, na versão atualizada e corrigida, diz que aqueles que ouviram Jesus e se sentiram acusados em sua consciência, um a um, foram deixando o seu lugar. A única coisa que vai nos soltar, a única coisa que vai fazer a gente abrir mão das nossas pedras, é a gente ouvir a voz do Filho de Deus. Porque a gente fala assim, não, eu conheço a palavra, não porque eu sou crente, não porque eu sou isso, não porque eu sou aquilo, mas muitas vezes a gente continua carregando pedras. Uma vez eu não sei se eu fui numa consulta ou se eu fui acompanhar a Valéria numa consulta, e lá tinha um livrinho de criança, de repente você conhece, um livrinho assim, ó, bem pequenininho, chamava A Cidade dos Carregadores de Pedra. Alguém já ouviu falar? Não? Eu não sei se eu lembro bem da história, mas vou contar a história para vocês. Tinha um menino chamado Pedrinho, e ele morava numa cidade que todo mundo carregava pedra. A tradição daquela cidade era carregar pedra. Então, quando a mãe estava grávida e a criança nascia, o presente que se dava para a criança era uma pedrinha pequena, perfumada, uma pedrinha pequena decorada, colorida. Dava-se pedras para as crianças. E na cidade cada um carregava as pedras que ele achava que tinha a ver com ele. Uns carregavam pedras grandes, outros carregavam pedras pequenas, outros carregavam pedregulhos, outros carregavam poeiras de pedra, mas todo mundo na cidade carregava pedra. E esse menino foi crescendo e ele foi ganhando pedras, pessoas davam pedras para ele, e ao longo da caminhada dele, ele próprio adquirindo as pedras dele. Até que um dia esse menino encontrou uma menina, e ele percebeu que aquela menina não carregava pedra. Ele falou, por que essa menina não carrega pedra? E o tempo passou, e ele continuou carregando as pedras dele, e ele continuou observando as pessoas carregar pedras. Até que um dia ele começou a se incomodar com aquelas pedras. E aí ele decidiu buscar o sábio da cidade, o senhor Pedroso. E ele foi até aquele sábio. Ele chegou naquele lugar, era uma montanha muito grande, cheia de pedras. E ele perguntou, senhor Pedroso, por que nós temos que carregar pedras? E esse senhor Pedroso fala, não, meu filho, porque essa é uma tradição desse lugar, porque é assim que nós crescemos. Quando você nasceu, a primeira coisa que te deram foi uma pedra, e foi explicando para ele. Aí esse menino falou assim, mas eu não quero mais carregar pedras. Aí o sábio falou para ele, se você não quer carregar mais pedras, você vai ter que aprender um segredo.
As pedras são os traumas, são decepções, são tristezas, são tudo aquilo que eu já falei para vocês aqui. E existem pedras que você adquire, mas existem pedras que as pessoas dão para você carregar. Existem pessoas que apenas te dão um pedrisco, as lascas de pedra, e as lascas de pedra elas machucam. E foi explicando para ele. E o homem falou assim, aquele sábio falou para ele: o único jeito de você não querer carregar pedras é você decidir não carregá-las. E ele fala: um dia eu decidi não carregar mais pedras. Esse sábio falando para o menino: eu decidi construir uma pedreira, e todas as pedras que eu adquiri ao longo da minha vida, ao invés de eu carregá-las, eu trabalhei nelas, e eu construí casas com essas pedras. E aí esse menino, e aí o sábio falou para ele assim, ó: faça um teste, Pedrinho, solte uma pedra das que você está carregando. Você vai perceber que ao soltar essa pedra, você vai se sentir mais leve, você vai caminhar mais rápido. E aí o Pedrinho soltou uma pedra e ele percebeu que ele se tornou mais leve. Dorme não, querido, se você dormir eu chamo pelo nome. E eu já ameaço já que é para não dormir. E aí ele soltou a pedra e ele percebeu que ele se sentiu leve. E aí ele soltou todas as pedras que ele estava carregando, e ele foi para a cidade, e ele fez aquelas, sabe essas correntes que tem? Não corrente de oração, essas, como é que fala? Tipo campanha assim que fala, vamos supor, tipo uma mobilização. E ele chegou na cidade e ele fez uma mobilização: fique leve. E ele andava com uma placa na rua: fique leve, fique leve. E as pessoas chegavam para ele e falavam assim: ei Pedrinho, não, você não tem cara de Pedrinho não. Ei Pedrinho, o que tem a ver esse negócio de ficar leve? E aí ele contava toda a história que o sábio contou para ele. Não, por causa disso, porque você carrega pedra, coisa assim. Se você começar a soltar suas pedras, você vai perceber que você vai ficar mais leve, e você vai começar a funcionar melhor. E as pessoas começaram a largar as pedras. E as pessoas começaram a largar as pedras. E as pessoas começaram a largar as pedras. Resumindo a história, porque é uma história pequena. No final da história, no final do livro, a cidade inteira havia largado as pedras. O que eu quero dizer com isso, querido? Nós vivemos um evangelho onde a gente ainda carrega pedras, onde a gente ainda carrega amarras. O Lázaro, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu. Mas mesmo ele saindo da onde ele estava, no lugar de morte, ele ainda estava amarrado. Sabe, o evangelho foi planejado, foi projetado por Deus para que as pessoas vivessem em liberdade, para que as pessoas abandonassem as pedras. Sabe, a gente não ouve lá o texto de Jeremias, onde fala que o Jeremias precisou de ir lá no oleiro, ver o oleiro trabalhar no barro. Quem já foi numa olaria aqui ver como que funciona? Já foram? Quem não foi precisa ir, cara. Tem que descer na olaria de Deus. Eu fui uma vez, não sei se tinha uma olaria aqui na Volta Fria aqui. O pessoal mexia com tijolo, mexia com vaso lá. E uma vez eu fui lá, eu estava passando por lá e fui lá ver. Queridos, e se tiver um pedriscozinho bem pequenininho no barro, e ele aparecer, o oleiro quebra toda aquela obra para fazer de novo. Sabe como a Thelma colocou, cara? Aqui é o lugar que a gente tem que se mostrar. O Dario não contou para a gente já, nos ensinou a história que a palavra sincera era que quando na antiguidade eles construíam um vaso, e para esconder a rachadura dos vasos, eles passavam uma cera.
E aquela cera, ela escondia a imperfeição do vaso, ela escondia a rachadura do vaso. Daí vem a palavra sincera, que quer dizer sem cera, né? Acho que no latim, não sei. Bom, sabe, aqui é um lugar onde a gente tem que deixar nossas pedras. Às vezes a gente chega aqui tão carregado, cara. E as pedras, querido, as pedras daqueles fariseus, daqueles religiosos da época, não eram só para machucar as pessoas, aquelas pedras machucavam a eles. Imagina só, eu acredito que ninguém fez isso. Imagine você carregar uma mochila de pedra. Pensa, aquelas pedras pontiagudas. Imagina você carregar uma mochila de paralelepípedo. Muitas vezes você não vai conseguir caminhar. A mensagem diz que quando eles ouviram Jesus, cada um deixou o lugar. Sabe, nós precisamos ser removidos do nosso lugar. Nós precisamos ser removidos de nosso lugar. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem que defender aquilo que Deus nos deu. Mas para defender aquilo que Deus nos deu, muitas vezes nós temos que abandonar um lugar onde a gente está. Abandonar um lugar que nos prende, abandonar um lugar que nos paralisa, abandonar um lugar que nos amargura. Sabe, a Noemi, acho que eu comentei isso na ação multiplicadora domingo passado. A Noemi, ela estava num lugar onde aquele lugar trazia amargura para ela. Tanto que as pessoas chegavam para Noemi e falavam: Noemi, Noemi. Ela falou assim: não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada de espírito. Para ela voltar a ter ânimo para viver, para ela voltar a ter ânimo a funcionar, ela teve que abandonar um lugar que trazia amargura para ela. Ela precisou deixar as pedras dela lá e ela voltar para Belém, porque Belém era o lugar que Deus havia posicionado ela para que ela pudesse defender. Sabe, ninguém está aqui para acusar você, ninguém está aqui para apontar o dedo para você, porque o Evangelho de Jesus é: examine-se, pois, o homem a si. Eu não estou aqui para falar: Ricardo, você fez isso, você carrega uma pedra muito grande, Karina, você carrega isso. Não, ninguém está aqui para fazer isso, mas o Espírito te convence quando você se abre para ouvir a voz do Filho de Deus. O que vai nos remover das nossas posições, querido, o que vai fazer com que a gente abra a nossa mochila e a gente despeje as nossas pedras, o que vai fazer com que a gente se desate daquilo que está amarrando a nossa vida, é a gente ouvir a voz do Filho de Deus. Nenhuma outra coisa vai fazer com que você abandone suas pedras, ou você se desamarre do lugar onde você está preso. Sabe, querido, não sei se você sabe, o jumento, quando ele fica preso, ele se torna um animal violento. Esses dias eu estava lá em Minas, e tinha um jumento, que ele estava preso. Aí tem um lugar lá em cima assim, né, que eu gosto de ir, bater papo com o cara lá. Aí eu cheguei lá e falei pro cara assim: toda vez que a gente chegava lá, o jumento começava a gritar. Não sei se o Gil lembra do jumento lá da casa do cara lá em cima. E o jumento gritava, Se chegava alguém, ele começava a gritar. E eu fui lá um dia e fiquei olhando o jumento, assim, não tinha ninguém lá, né? Eu olhei assim o jumento e vi que ele começava a rodear assim no cercado onde ele estava, e bravo, o bicho bravo, querendo morder. Falei, hein? Aí depois eu perguntei pro cara, falei assim: por que esse jumento tá bravo desse jeito aí? Aí ele falou assim: cara, ele ficou muito tempo preso. E porque ele ficou muito tempo preso, agora ele morde. Se eu soltar ele, ele vai matar tudo quanto é outro tipo de animal aí, galinha, pato, bezerrinho, porque ele ficou muito tempo preso. E ao ficar muito tempo preso, ele não acostuma mais com a presença de outros animais perto. Eu falei para ele assim: mas se a gente pular aí, agora aí, ele falou assim: tenta a sorte. Tenta a sorte para ver se você não sai mordido daí. Sabe, muitas vezes a gente está vendo o Evangelho, a gente está muito chato, cara. A gente está muito ranzinza. A gente está muito briguento.
A gente está muito pontudo. A gente fala que nós somos pedras e nós somos pedras vivas, não somos pedras vivas, mas deixa Deus trabalhar nas suas pontas. A gente está muito pontudo, os irmãos chegam perto da gente, a gente já espeta, a gente já machuca. Por quê? Porque a gente está muito preso. A gente não consegue mais viver em sociedade. A gente não consegue mais manter as relações interpessoais. Por quê? Porque a gente está muito cheio da gente. A gente não consegue ouvir as outras pessoas. A gente imagina que as pessoas não têm mais nada a ensinar para a gente. A gente não consegue se relacionar. Porque a gente fala assim, ó, eu cresci assim, eu aprendi assim, minha mãe é assim, meu pai é assim. Quando Deus veio sobre Abraão e Deus liberou a palavra sobre Abraão, e Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai da tua terra é você sair de um lugar que está te aprisionando, é você sair de uma posição aonde você já domina todos os limites. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque esse lugar se tornou uma prisão para você. Sai da tua terra, sai da sua parentela. Sair da nossa parentela, que significa exatamente isso que eu estou falando para vocês. É aquilo que a gente fala assim: eu aprendi assim. Olha, eu sou assim. Minha mãe é assim, meu pai é assim. Eu tenho um irmão que é até pior que eu. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Sair da casa do pai significa romper com as tradições. O pai de Abraão, ele era extremamente tradicional. Tanto que o irmão de Abraão se chamava Naor. Naor era o vô do Abraão. E a principal característica do Terá, que era o pai do Abraão, era caminhar em círculos. Quando você vê, quem entende de geografia, você vê o mapa da trajetória de Abraão. Enquanto Abraão estava caminhando com o pai dele, o Abraão se movia em círculo, até o dia que Terá, o pai de Abraão, morre. Quando Terá, o pai de Abraão, morre, Deus vem sobre Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus estava querendo romper com aquele ciclo que não se fechava na vida de Abraão. Por quê? Porque o lugar onde Abraão estava havia se tornado uma prisão. As tradições que Abraão herdou de Terá haviam se tornado pedras que faziam com que Abraão não conseguisse sair daquele lugar, pedras que faziam com que Abraão não ouvisse a voz de Deus. A parentela de Abraão gerou uma fortaleza em Abraão, aonde ele imaginava que ele não podia romper mais com aquela forma de pensar, com aquela forma de agir. Há coisas que na minha vida e na sua vida que você fala assim: não vai ter jeito mais, eu vou morrer assim. Deus não vai resolver mais essa circunstância para mim, Deus não vai me dar mais uma direção nessa área. Por quê? Porque eu acho que as coisas são assim mesmo. São pedras, são lugares que nós precisamos ser removidos. Deus está nos chamando nessa manhã, querido, para a gente abandonar posições e caminhar a um lugar onde a gente possa defender esse lugar. Eu sou assim mesmo. Nasci assim. E a gente vai caminhando. E o pior, querido, a gente vai se acostumando tanto com aquelas pedras, a gente vai se acostumando tanto com essa mentira de vida que a gente vive, que chega um ponto da nossa vida que a gente começa a acreditar que essa mentira é a verdade. Jesus falou assim: olha, vai lá, tem um jumentinho, só que esse jumentinho está preso, soltai-o, porque eu preciso dele. Thelma já falou, a voz de Deus nessa manhã está dizendo: se solte, largue as pedras, porque eu preciso de você. Querido, Deus não precisa de culto. Deus não precisa de culto.
precisa não. Deus não precisa do seu glória a Deus. Deus não precisa que você levante a mão. Deus não precisa que você adore. Deus não precisa de nada disso, querido. Nada. Se a gente não cultuar aqui, ó, o culto do céu está funcionando. Lá no céu tem culto 24 horas. Lá no céu tem coreografia. Tem tudo. Tem música. Tem tudo. Ele não precisa de culto. Às vezes a gente acha assim, não, a gente pensa que Deus é carente de culto. Sabe, César? Eu já pensei isso assim. Quando eu pensava sobre adoração, eu imaginava que Deus fosse carente de uma adoração, que Ele fosse carente. Não, Ele gosta disso, mas Ele não precisa disso. Porque se eu não adorar, lá no céu está rolando. Se eu não levantar a mão, lá no céu está rolando. Se eu não me prostrar, lá no céu está adorando. Então, Adriano, para que serve a adoração? A adoração, queridos, é um mecanismo que Deus estabeleceu para que quando eu adore, eu comece a me tornar semelhante a Ele. Quando eu começo a falar assim, Deus, o Senhor é santo. Aí Ele olha para mim e fala assim, cara, por que você reconheceu que eu sou santo? Eu vou manifestar minha santidade na sua vida. Porque o Salmo 115 fala que quando nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Sabe, essa é uma manhã, queridos, essa é uma manhã da gente se quebrantar na presença de Deus. Essa é uma manhã da gente abrir, essa é uma manhã da gente se desarmar diante de Deus. Essa é uma manhã da gente ouvir o que está sendo liberado nessa manhã. A gente ouvir, a gente deixar ser tocado por essa palavra, sabe? Porque uma coisa é a gente escutar, outra coisa é a gente ouvir e deixar ser tocado por aquilo que a gente está ouvindo. É manhã da gente deixar ser tocado pela voz do Filho de Deus e a gente se desarmar. A gente se desarmar, a gente se desamarrar daquilo que está nos prendendo, da gente abrir o nosso saco de pedras e a gente se derramar na presença de Deus. O Davi, cara, ele era um cara sem vergonha, safado, pilantra, mas todas as vezes que ele olhava para a mochila dele que estava cheia de pedra, ele corria para Deus e ele despejava as pedras no altar. Fala assim, Deus, está aqui as pedras. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor já levou um filho meu. Se o Senhor quiser tirar meu reino, o Senhor tira. O Senhor só não faz uma coisa. Não retires de mim o teu espírito. Não se afaste, Deus, não se afaste de mim. Sabe, muitas vezes pelo nosso jeito de ser, pela nossa forma de fazer as coisas, pela nossa forma de pensar, muitas vezes nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos deixando Deus. E ao deixar Deus, muitas vezes nós estamos nos afastando das pessoas, sabe por quê? Porque a gente carrega tanta pedra, a gente carrega tanta pedra, que a gente se coloca na posição de juiz, igual aqueles religiosos na época. Quando chega alguém que está precisando ser liberado, porque Jesus liberou aquela mulher. Jesus falou para ela assim, ó, vai e não peques mais. Jesus não falou para ela assim, ó, vai, olha, eu te perdoo, mas olha, faça uma campanha na minha igreja. Jesus falou assim, olha, onde estão os teus acusadores? Você não está vendo ninguém? Não, tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. Muitas vezes a gente se coloca na posição daqueles fariseus, daqueles homens que estavam ali cheios de pedras, e a gente se coloca como juiz, julgando a causa das pessoas. Muitas vezes as pessoas precisam ser liberadas, e é como a Thelma falou, que a gente vai fazer daqui a pouco. Muitas vezes a pessoa precisa de uma liberação, de uma palavra, a pessoa precisa de um abraço, precisa de um sorriso, precisa disso, precisa daquilo, mas a gente se coloca numa posição de ataque, cheio de pedras, e a gente começa a atacar pedras. Fala para quem está do seu lado assim, irmão, deixa as pedras. Não, se for para falar assim, não precisa falar não. Fala forte, queridos. Fala assim, irmão, deixa as pedras.
A gente precisa se soltar. A gente precisa se soltar das pedras. A gente precisa se desamarrar daquilo que nos está nos prendendo. A palavra de Deus para Abraão foi: sai e vai. E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã é: sai e vai. Porque é um lugar que nós precisamos defender nesse tempo. Essa é uma temporada que nós precisamos nos posicionar e defender aquilo que Deus nos deu. Essa é uma temporada onde a gente vai ter que usar nossas espadas, mas é uma temporada que a gente vai precisar do outro. Mas se eu estiver cheio de pedra, uma hora ou outra eu vou usar aquela pedra para apedrejar o meu irmão. É a verdadeira, é aquela historinha que todo mundo já conhece. Não vou contar a história porque eu preciso terminar, porque eu não sei nem que hora que é. É aquela história do sapo e do escorpião. Você já conhece a história, não já? Se você não conhece, procura no Google lá. Não vou contar a história não, né? Não vou contar não, não precisa ficar olhando com essa carinha aí, que senão eu fico com pena e conta a história. Sabe, se a gente estiver cheio de pedras, quando eu estiver caminhando com o meu irmão, na hora que o meu irmão pisar fora da faixa, eu vou falar assim: irmão, a lei diz, cara, se pisar fora da faixa eu tenho que te apedrejar. E é agora. A gente está numa posição de juiz. Deixa as pedras. Deixa as pedras. Saia da posição que você está e se coloque na posição que Deus te deu. Saia, querido, saia. As situações que se tornaram prisões para nós. Sabe, Ur dos Caldeus, eu acredito que Ur dos Caldeus para Abraão, acredito não, tenho certeza, Ur dos Caldeus para Abraão durante um tempo foi bênção, porque em Ur dos Caldeus o Abraão enriqueceu, em Ur dos Caldeus o Abraão, ele constituiu famílias, entre aspas, né? Ele casou com Sara. Em Ur dos Caldeus Deus prosperou Abraão. Mas o cumprimento daquilo que Deus tinha na vida de Abraão, o cumprimento do propósito de Deus na vida de Abraão, não iria se cumprir em Ur dos Caldeus. Há coisas na nossa vida que nós estamos vivendo, querido, que durante um tempo foi bênção, que durante um tempo trouxe prosperidade para a nossa vida, que durante um tempo a gente cresceu, mas chega um tempo onde Deus quer alargar as coisas na nossa vida. Aí a palavra de Deus vem, que nem está vindo nessa manhã, e diz assim: ó, vocês precisam ser soltos, porque eu preciso de vocês. Só que eu preciso de vocês não nesse lugar aonde vocês estão, eu preciso de vocês no lugar aonde eu preparei para que vocês estejam. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Abra mão de suas tristezas, das suas frustrações. Ah, mas você não sabe o que eu passo na vida, Diana. Nem me interessa saber. Ah, mas você não sabe o que eu vivo, o que eu vivi. Também não quero saber, queridos. Por quê? Porque se é a voz do Filho de Deus não for capaz de quebrar com essa estrutura que foi gerada na sua vida, nada mais consegue quebrar. Não adianta você contar para mim, não adianta você contar para o Dario, não adianta você ouvir uma boa palavra. Não, ouvir uma boa palavra não significa ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é deixar ser tocado pela voz de Deus. Amém? Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé. Seria legal que nós conseguíssemos orar um por um de cada um de vocês e liberássemos palavras sobre a sua vida, para que você seja livre, seja solto, que esse peso, né, te deixe para que você caminhe livre, mas o nosso tempo não permite. Então eu queria que, para que nós sejamos práticos, que você se juntasse aí de 3 em 3 e você declarasse algo, né, sobre a vida da né, cada 2 libera na vida de um, entende a imagem aí? 2 homens foram lá e soltaram o jumento, então vocês vão estar em 3, cada hora 2 libera em 1, entenderam? Sim? Tá claro? E
mas que você seja breve, mas seja preciso. Você vai declarar algo na vida, né, dessa pessoa, para que a partir dessa declaração e aquilo que o Espírito, né, vai começar a liberar ao Espírito dessa pessoa, ela caminhe livre. Amém? Eu falo seja breve porque às vezes a gente vai querer orar pela pessoa. Se o Espírito te conduzir a isso, amém, né? Flua pelo Espírito. Mas seja conduzido pelo Espírito para declarar palavras precisas. Porque o tempo que aqueles moços levaram para desamarrar o jumentinho, eu acredito que foi o tempo de desfazer um nó. Né? Então, às vezes a gente desfaz nó rapidinho. Então, você vai liberar palavras precisas aí na vida do seu irmão, que vai desatar os nós aí na vida do seu irmão, para que ele viva livre, caminhe livre. Eu peço a você, né, por graça a todos que estão aqui, a esse ambiente gerado aqui, que você não fuja para beber água, não fuja para tomar sol, não fuja para o banheiro, né? Não fica olhando para as paredes com cara de paisagem, não tem nada que está acontecendo, né? Você precisa estar dentro de tudo que está acontecendo aqui. Disso depende a sua vida e disso depende o propósito que o Senhor tem com você, e Ele precisa de você, para que você esteja posicionado e Ele seja introduzido nesse tempo. Amém? Então pode se juntar aí de 3 em 3 e que o Espírito te use. Que o Espírito te use. Que o Espírito te use. Espírito de Deus, nós declaramos tua unção de precisão aqui neste lugar, nessa manhã. Que o Senhor flua livre aqui neste lugar. Que o Senhor dê direções precisas para os teus filhos, Senhor. Que o Senhor dê direções precisas aqui. Que o Senhor dê direções precisas aqui, para que as vidas sejam desatadas, as famílias sejam desatadas, as casas sejam desatadas, ministérios sejam desatados, Senhor. Tua vontade neste lugar, para cada um que está aqui, Senhor Deus, seja desatada, Senhor. Flui livre aqui neste lugar, Espírito de Deus. Flui livre aqui neste lugar. Flui livre aqui neste lugar, Espírito de Deus. Nos movemos pela tua unção, não por nossa capacitação. Flui livre aqui neste lugar, Espírito. Flui livre aqui neste lugar. Flui livre aqui neste lugar, Espírito de Deus. Senhor, aqueles que se sentem como jumentinhos, Senhor Deus, ou que se sentem inferiores, que não conseguem, acham que não podem declarar algo preciso, Senhor. Muda a realidade, Senhor, muda a realidade. Flui neste lugar, queremos ser livres, Senhor. Queremos ser livres para ir, queremos ser livres para fluir, Senhor. Queremos ser livres para fluir, que não nos faltem palavras, que não nos falte palavras, Senhor, que não nos falte direções precisas do Senhor, Pai. Flui livre aqui neste lugar, Espírito, flui livre aqui neste lugar. Flui neste lugar, Espírito. Queremos ser livres. Queremos ser livres. Precisamos de Ti. Flui livre aqui, Espírito. Você não vai desistir, é ter tudo